Bem-vindo de volta ao Pequeno Jardim. Hoje, 17 de junho, faz 12 semanas desde nossa última visita. E eu realmente acabei de assistir ao vídeo anterior e fiquei impressionado. É tipo, por quê? Essas plantas eram tão pequenas antes, veja como cresceram. E aquele ato incrível de fé ao plantar essas mudinhas e como elas sobrevivem e depois crescem. Mas a primavera foi muito fria. E se tivéssemos visto este jardim há 3 semanas, apenas 3 semanas, tudo estava com menos da metade da altura que está agora. As coisas crescem exponencialmente, muitas vezes na primavera. E você vê, meio que está cuidando delas nesse começo lento e fica se perguntando, será que elas vão sobreviver? Será que estão bem? Agora elas estão indo bem, então posso compartilhar isso com você, começando com algumas coisas estranhas espalhadas por aí. Por exemplo, da última vez tinha alface de cordeiro aqui. E essas poucas plantas que deixei agora já quase terminaram de florescer e estão começando a produzir sementes. E eu preciso colher as sementes em breve. Vai ter muita semeadura espontânea aqui, mas ainda faltam uns 10 dias. Vai ter uma quantidade considerável de sementes secas. E aí vamos colher a planta inteira para coletar isso. O enduro, eu não... Bom, na verdade não. Eu posso deixar para semente, porque essas sementes de enduro são bem boas. A gente tem colhido esse aqui pelas folhas muito saborosas e esse outro ainda nem começou direito. Mas isso é aipo folha, então é para colher folhas e talos, cabeças individuais. E mais do que tudo, acho que ele está sofrendo com a seca. Ficamos quase 3 semanas sem chuvas, o tempo está mudando agora e não regamos muito aqui. É como se fosse algo passageiro, se a gente lembrar, mas não é prioridade manter tudo totalmente exuberante. Esses aipos poderiam ter recebido mais água, já que sempre havia água disponível. Eles podem se recuperar e com tempo úmido e água agora ficarão bem no verão. As favas estavam tão pequenas e já estavam florescendo. Na última vez que viemos em março, a geada queimou aquelas flores. Desde então tivemos 20 manhãs de geada desde o vídeo de março. E estou satisfeito por tê-las deixado. Eu estava pensando originalmente em colher as folhas para a salada e eu as deixei. E veja, eu não as apoiei de forma alguma e tudo mais. Por exemplo, ali está crescendo a partir de uma semente, então elas têm vários caules e essa é a primeira colheita. Na verdade, ainda não colhi nenhuma, então essa não é uma colheita ruim. Tem 4 belas favas nessa vagem aí. Só, por exemplo, e olha esses brócolis simplesmente incríveis. Bell Star é um híbrido, por isso tem cabeças mais uniformes e consistentes. Eles não estão todos prontos ao mesmo tempo, os que estão lá atrás. É curioso como o galpão impede a luz de alcançar essa cama, por isso as plantas desse lado não estão tão fortes. Vou cortar essa primeira cabeça para te dar uma ideia. Então essa é a colheita de brócolis, a primeira. Essa planta vai estar produzindo brotos laterais, então haverá algumas colheitas secundárias menores por vir, provavelmente por mais um mês, e então vou arrancá-la e talvez plantemos alguns alhos porós. As cebolas cresceram bem, elas também estavam bem pequenas quando estivemos aqui. Aqui era a couve-flor, então toda a couve-flor terminou por volta de meados de abril, este terreno. Eu as arranquei e na verdade ficou vazio por um tempinho. Adicionei mais composto e plantamos feijões franceses, mas não cedo devido ao frio. Eles foram plantados no final de maio, há cerca de 3 semanas, mas não estão crescendo tão rápido. Na verdade, quanto mais nos aproximamos dessa cerca viva e da macieira silvestre ali adiante, menores ficam as plantas. E também há uma cerca viva subindo ali, além de um pinheiro. Então, eu nunca espero muito desse canto. Muitas raízes de árvores entram e comprometem o crescimento. Vai ser interessante ver com os tomates aqui. Então, esses nós plantamos entre os espinafres, justamente quando estava terminando o espinafre medânia, que passou o inverno. E o espinafre continuou produzindo por mais uns 10 dias depois que os tomates já tinham sido plantados. E então nós torcemos e arrancamos o espinafre e eu coloquei mais um pouco de composto ao redor dos tomates. Então aqui tem um bom composto caseiro, além do que já estava antes. Obviamente, se eu começar a fazer isso, vi uma bela raiz de tomate mostrando como as plantas estão sempre enraizando na superfície. Acho que é só um mal entendido sobre como as plantas criam raízes.
Elas têm raízes fortes no subsolo, mas também enraizam e se alimentam próximas à superfície. E é por isso que a aplicação superficial de, digamos, composto é realmente boa. Isso nutre as plantas e os organismos do solo, tudo sem cavar. Isso significa que capinar aqui não dá muito trabalho. A erva daninha principal nesta primavera tem sido o dente de leão, trazido pelo vento, e estes são tomates em cordão. Então, estou removendo brotos laterais como esse e estamos amarrando-os a essas estacas, que na verdade são todas amarras de árvores. Nós resgatamos de um lugar aqui perto, né? Estavam sendo jogadas fora. A beterraba foi semeada em grupos, então isso dá muitas opções de colheita. O que você faz é torcer e tirar a maior, como aqui. Então, se eu torcer em vez de puxar, isso só quebra a raizinha embaixo. E essa é uma bela beterraba. Também pode comer as folhas, se quiser. Então, há muitas colheitas para vir dessa área relativamente pequena de beterrabas, tirando ou torcendo as raízes maiores. A couve. Isso é clássico para a couve na primavera, né? Ela tem muitos pulgões nessas folhas. Este não é o seu momento de glória, o que está tudo bem. Ela se destacou no inverno e início da primavera, quando fazia frio e havia pouca comida. Agora não estou colhendo e não ligo se os pombos comerem o topo. Dito isso, vou tirar alguns dos galhos. Ela ficou um pouco grande demais, na verdade, e está enraizando bastante no resto do canteiro. E daqui a pouco vamos ver o efeito que isso está causando. Bem, na verdade podemos dar uma olhada agora essa couve-flor. Da última vez que estivemos aqui era nabo. De novo, veja quantos pulgões tem nessa couve-flor. Enquanto esta está saudável, mostrando que pulgões não surgem aleatoriamente como na maioria. Talvez não a maioria, mas muitos insetos não são desse jeito. Eles estão ali meio que para limpar as coisas que não estão indo muito bem. Eles só estão mantendo o equilíbrio na natureza. Esta couve-flor, vou arrancá-la. Não faz sentido deixar essa aí, não há nada a ser aproveitado ou salvo dela. Mas os pulgões daquela não se espalharam para esta aqui, então não estou arrancando para evitar que eles se espalhem. É só porque realmente não faz sentido mantê-la. E essas aqui ainda não começaram. Estão só começando, na verdade. Tem o primeiro sinalzinho de uma couve-flor bebê ali. E é muito interessante como isso antes era nabo. E eu não estou preocupado. Sem rotação, estou plantando uma brássica após outra. Nabo e depois couve-flor. Geralmente não acho que isso faça diferença. Os da borda são menores por causa da figueira, que está ali enraizando nesse lado do canteiro. Então, as bordas de um canteiro, especialmente um pequeno como este, cercado por árvores e sebes, não é tão bom quanto no meio, e isso é normal. E eu acho que isso contribuiu para que aquela planta fosse atacada por pulgões, porque ela está, sabe, lutando um pouco por umidade. E esta couve-flor aqui no canto também está igualmente pequena, porque ela fica perto da couve que absorve muita umidade com as raízes no canteiro. Enquanto isso, as ervilhas não tiveram esse tipo de problema, e essa variedade chamada Hurst Greenshaft, segundo o pacote de sementes. Até 30 polegadas, que são 75 centímetros, que é mais ou menos ali, está aqui em cima. Percebo isso com frequência. Com ervilhas, na verdade, se você tiver um solo bom e boas condições, elas geralmente crescem mais do que está escrito no pacote. Então, é algo para se ter em mente se os suportes forem apenas altos o suficiente, mas na verdade eles dão conta do recado. Há 3 varas de avelã para as ervilhas, mas sumiram no meio. Elas sustentaram as plantas quando jovens. Usei poucos barbantes ao redor, só o necessário para apoiá-las. Com as ervilhas, se deixá-las se espalhar, fica mais fácil colher. Depende um pouco de quão ventoso é o seu local, de quanto suporte firme você precisa. E então elas estão começando a produzir. Agora, esses são os 2 primeiros, eles se desenvolvem em pares, geralmente assim como esses aqui. Então aqui está a colheita, né? Esse é um estágio muito bom para colher ervilhas, é o que chamam de estágio de ervilha putti, pois quando estão mais doces, você também pode deixar a vagem por mais uma semana. As ervilhas vão ficar maiores e só perdem um pouco da doçura, então depende do que você quer, você tem opções. Elas devem produzir por 3 semanas. Agora você pode ver que elas ainda estão florescendo, algumas vagens bem jovens perto do topo das plantas. Então essa é uma opção muito boa para essa época do ano.
Ervilhas crescem melhor no início do verão, quando plantadas cedo na primavera. São 10 plantas ali semeadas em grupos, totalizando 20 ervilhas. Foram semeadas no início de março e transplantadas perto do equinócio. Aqui já havia 22 pés de alface da última vez que estivemos aqui, e ainda há 22 pés de alface. Estou impressionado, pois apesar do potencial para lesmas aqui, são plantas fortes, alface, principalmente com um bom solo de plantio direto. Especialmente rico em fungos, as raízes podem ser fortes e resistir às pragas. E nós temos colhido as folhas externas, então tirando uma folha assim, e já foram mais de 10 quilos até agora, 22 libras de folhas de alface dessa pequena área. Muito bonito. Você pode ver todas as diferentes variedades, como Tese, TS, grande folha de carvalho vermelha. Esta aqui se chama Lolo Beyond, parece com Lola Rossa, mas tem essa linda cor amarela clara e a do tipo romana é a Valmain. Então isso formaria um coração se você não continuasse colhendo as folhas. Cenouras aqui. Tenho tido dificuldade porque estava muito seco depois de semeá-las e a germinação não foi das melhores, então fiz uma semeadura de reforço. Por isso algumas estão menores. Essas aqui são da primeira leva. Veja, isso não está ruim. É quase certo que eles bateram numa pedra, na verdade. Tem muitas pedras no solo aqui. Sempre me surpreendo quando elas descem tão bem assim. Essa teve um pouco de dificuldade, mas tem cenouras bem bonitas aqui. Acho que estou com dificuldades. Veja isso. Estou só curioso. Cultivar cenouras é fascinante, pois nunca se sabe o que há lá. Mas aqui tem muito mais ramificações do que eu encontro no resto do jardim. E de vez em quando você consegue uma bem reta. Mas ainda assim, isso é típico das primeiras colheitas. E vamos colher várias dali nas próximas 2, 3, 4 semanas. E cebolinhas, só vou mencionar elas, não falo muito sobre isso, mas elas continuam produzindo cebolinhas maravilhosas. E há 2 semanas eu cortei esse tufo que estava florido até o nível do solo. E todo esse crescimento é novo. Essas aqui já terminaram de florescer. Colhemos algumas flores que são bonitas e ótimas para enfeitar pratos. Se eu deixar essas aqui, elas vão espalhar sementes por todo lado, então vou cortá-las assim. Mostro isso porque talvez alguns não saibam que é possível algo tão dramático. E então, especialmente se isso tiver um pouco de água agora, porque está muito seco e eles devem ficar assim em breve. Espero que tenha gostado de visitar aqui. Meus 2 primeiros cursos online trazem planos de plantio para esse jardim, vendidos em módulos separados, garantindo produção o verão todo. Quando voltarmos em setembro, verá que quase todas essas plantas já terão terminado de produzir. Já estaremos na segunda plantação